Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nosso Deus derrame da paz abundantemente sobre a vossa vida. Eu quero te convidar para a gente refletir ou pensarmos ou fazer a nossa devocional de hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25, onde está escrito assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma passagem onde Jesus se encontra com os discípulos em um barco e faz-lhe um convite. Que convite é esse? Passemos para outra margem do lago. E quando nós pensamos nesta passagem, na passagem das águas, nós nos lembramos do batismo cristão. Porque quando nós somos batizados na igreja, como sinal da aliança, como sinal da graça de Deus que nós cremos pela fé, o Senhor não prometeu que nós ficaríamos livres de todas as dificuldades, de todas as tempestades, de tudo de ruim que possamos encontrar neste mundo. Não. Isso o Senhor não nos prometeu e não disse que nós não teríamos somente dias bons. Teríamos também dias difíceis, como nós estamos vivendo em dias difíceis. Mas, queridos, tudo isso, quando nós falamos da passagem nas águas e quando falamos assim, pensando na passagem como meio de santificação da igreja, é um momento também que nós estamos sendo santificados pelo Senhor. Nós estamos sendo trabalhados por Deus, que nós estamos sendo aperfeiçoados de fé em fé, de glória em glória, até nos assemelharmos com o nosso Senhor e Deus. É isso que o Senhor está fazendo. Quando Deus nos fez o convite para batizar, ou para que você fosse batizado, que você sentiu esse chamado, ali não parou tudo, ou todas as dificuldades que poderíamos encontrar, não. Elas continuaram, mas todas elas serviram para algo muito importante para nós, que daqui a pouco nós veremos em que resultou essa passagem dos discípulos pelas águas. E resultando nisso tudo que nós estamos vivendo, na esperança, vivendo pela fé, nos versículos 23 e 24 diz assim: Enquanto navegava, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. É muito importante a gente entender que nessa embarcação chamada igreja em que nós estamos, a igreja do Senhor, os fiéis em Cristo, nós passamos por dificuldades, mas o mestre desta embarcação é Jesus. Ele é o comandante desse navio. Ele está conosco. É a Ele que nós precisamos de recorrer nesse momento tão difícil, mas recorrer pela fé, acreditando que o nosso Senhor irá atender as nossas orações. Como o Senhor se levantou, o Mestre despertou e ouviu o clamor dos discípulos. É importante, queridos irmãos e irmãs, porque nós, como discípulos, nós nos colocamos diante de Deus, suplicamos a Deus
na certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, e o Senhor de fato está ouvindo as nossas orações. E quando nós falamos do despertar de Jesus, não é que Jesus não estava, ou que Deus não estivesse atento ao que estava acontecendo, ou que poderia acontecer. Mas é para que nós entendêssemos, ou para que nós entendamos, que nós buscamos a Deus e no momento oportuno o Senhor irá responder às nossas orações. Irá fazer com que o vento cesse, irá fazer com que a bonança chegue, irá fazer com que a paz reine na igreja, na nossa vida, no nosso lar, no nosso convívio no dia a dia com os amigos, no nosso convívio social. Porque nós, como crentes, como fiéis, nós estamos nesta embarcação, mas nós estamos sendo conduzidos por Jesus, o Senhor da história, o Senhor que criou todas as coisas, e Ele, sendo nosso Deus, de maneira nenhuma irá deixar de ouvir as nossas orações. De maneira nenhuma o Senhor irá deixar de responder aquilo que lhe aprouve e que lhe aprouver para que o nome dele seja engrandecido. Porque no momento oportuno o Senhor virá com graça. E quando nós falamos dessa passagem, queridos irmãos e irmãs, que resultaria em algo, é exatamente a pergunta que Jesus fez aos discípulos que eu quero fazer a você que nos ouve e faço também para mim. Onde está a vossa fé? Porque quando nós falamos do batismo, nós o professamos pela fé e nós somos trabalhados por Deus. Há um processo que acontece com a igreja, porque a igreja é um organismo vivo, é algo que dia após dia acontece coisas, vem coisas. O Senhor fala de maneiras diferentes a essa igreja, a igreja aprende, nós aprendemos. Dia após dia, essa igreja vai sendo transformada, vai sendo mudada, e nós somos assim transformados por Deus. Mas para que, a partir dessa convicção, da nossa confissão de fé, daquilo que nós professamos diante de Deus, nós possamos entender pela fé que o Senhor está conosco nesta história, nestes momentos. E a pergunta é: onde está a vossa fé? Porque o que Jesus está perguntando é: em quem está a vossa fé? Não é para onde vai essa fé, mas em quem você deposita esta fé. Em quem nós estamos depositando? Nós estamos depositando em Jesus Cristo, que nesse momento nós estamos glorificando por esta passagem maravilhosa e pela oportunidade e pela sabedoria que Deus nos concede para refletirmos sobre essa palavra que também é viva, que é poderosa, e que chega a mim, chega a você, com o poder de Deus e com o poder transformador e aperfeiçoador, porque nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus pela fé dia após dia. Então, onde está a vossa fé? Eu creio e nós cremos que a nossa fé está no Cristo da salvação. A nossa fé está no Cristo da ressurreição. A nossa fé está no Cristo, que é o Senhor da igreja. E por isso, nós podemos nesse momento dizer: glórias ao Senhor nosso Deus, que passa conosco em meio a estas tempestades. Continuando o versículo 25, então eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Este é Jesus Cristo. Que por um momento eles não estavam compreendendo quem era Jesus Cristo. E hoje, pela fé em Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Senhor da igreja. O Senhor a quem nesse momento nós suplicamos a Deus, pedindo ao Senhor que se desperte ou desperte-se para o que nós estamos passando e socorra-nos com graça, com misericórdia, com amor, e faça com que a fúria das águas ou a fúria das tempestades que nós estamos enfrentando cesse e venha em abundância. Bendito seja Deus, queridos irmãos e irmãs, que nos concede esta graça de compreender que Jesus é o Senhor que está conosco, está produzindo algo em nossas vidas para a nossa santificação, para que a nossa fé
seja uma fé verdadeira no Deus verdadeiro que nós professamos, confiamos e nos entregamos. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, porque a graça do Senhor nos alcançou em um momento, ó Deus, que nós fomos chamados a passar pelas águas, pelo batismo, a andar, ó Deus, como igreja do Senhor nesta embarcação, neste navio, que é conduzido por Ti, pelo Mestre, por Jesus, pelo Senhor que está atento a toda a situação, a todos os momentos que nós vivemos, a quem nós recorremos agora, ó Deus, em oração, suplicando ao Senhor, ó Deus, que socorra-nos, ó Deus, como igreja. Olha para nós, ó Pai, com graça, com misericórdia, com amor. Atente, ó Deus, para a nossa e as nossas orações, as orações que temos feito ao Senhor, pelas nossas vidas, pelo nosso dia a dia, pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, ó Pai, nesse momento de pandemia, pelos nossos irmãos, ó Deus, que enfrentam outras enfermidades, ó Deus, pedimos ao Senhor que possa socorrê-los nesse momento, que o Senhor possa ampará-los, ó Pai, porque nós estamos recorrendo ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que está atento a toda e qualquer situação, sabendo que o Senhor também é fiel e que pode fazer com que tudo cesse, fazendo com que também, ó Deus, venha a paz. E obrigado, ó Deus, a tudo te damos graças, ó Deus, por tudo que acontecer. E pedimos ao Senhor que continue nos sustentando como igreja, aperfeiçoando-nos, ó Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E é nesta fé, ó Deus, que nós oramos ao Senhor, glorificando o Teu santo nome por tudo que tem acontecido, glorificando ao Senhor e nos rendendo a Ti, ó Deus maravilhoso, Deus que governa todas as coisas e governa as nossas vidas. Bendito seja o Senhor Deus Santo, nós oramos agradecidos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.